Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isadora, sou responsável pelo Instagram Isa Santinho e hoje vim conversar um pouquinho com vocês no podcast Luas da Semana sobre a movimentação da Lua e dos astros dos dias 3 a 9 de janeiro, nossa primeira semana inteira do ano de 2022. Tô um pouquinho fanha, sim, porque eu fiquei um pouco gripada no final do ano de 2021 e ainda estou com um pouco de vestígios aí dessa gripe, mas vamos ao que interessa, vamos entender um pouquinho mais as energias dessa semana e eu vou trazer para vocês a movimentação dia por dia. Então já pega a sua agenda, já pega papel e caneta aí, para você anotar, principalmente porque é uma semana que tem um dia quase todinho de lua fora de curso. Então já vamos se organizar logo no começo da semana. Começando por segunda-feira, dia 3 de janeiro, que a gente vai ter lua em Capricórnio no céu quase o dia todo. A lua ficou nova em Capricórnio no domingo, dia 2 de janeiro. Então a gente vai ter uma semana praticamente todinha de lua nova no céu. A lua ela caminha por Capricórnio nessa segunda-feira dos graus 17 até o grau 30. Então já olha no seu mapa por onde a lua vai caminhar. Às 4 horas da manhã, ela forma um sextil a Netuno, que está em Peixes. Então, um aspecto bem interessante, espiritual, um aspecto bem legal para a gente se conectar com a nossa intuição, com as metas que a gente tenha relacionadas aos nossos sonhos, mas está acontecendo aí ainda na madrugada. Às 7 horas da manhã, a gente vai ter um encontro entre essa lua em Capricórnio e Vênus, que também está em Capricórnio, mas está em movimento retrógrado. Então, a gente tem que prestar atenção, porque isso pode intensificar, de certa forma, a energia que Vênus está trazendo para a gente. Pode ser uma energia relacionada aos seus relacionamentos, ao âmbito financeiro, algo que você esteja precisando assumir uma responsabilidade nessas áreas. Então, logo no começo da segunda-feira, pode ser que você sinta um pouquinho mais dessa tensão que essa Vênus está trazendo durante essa retrogradação. 1h da tarde, a conjunção vai ser com Plutão, que também está em Capricórnio. Então, querendo ou não, a gente sente um pouquinho mais dessa intensidade, um pouco mais de cobrança. Então, esse período aí, hora do almoço, também um pouquinho de cuidado com a intensidade, na forma de falar, na forma de colocar suas ideias e opiniões. A Lua ela fica fora de curso de 1h20 da tarde até 7h43 da noite. Então, um longo período de Lua fora de curso nessa segunda-feira, primeiro dia útil do ano. Então, se tem algo que você precisa finalizar, ou se você precisa pagar conta, precisa decidir questões, né? Primeiro dia do ano aí, realmente, tenta fazer isso logo no período da manhã, né? Não deixe para o período da tarde, porque pode ser que as coisas demorem um pouco mais, ou que você acabe tendo que lidar com alguns imprevistos, as coisas fujam um pouco do seu controle. Então já deixo como sugestão fazer ali entre 8 e meio-dia, melhor horário, principalmente porque a Lua em Capricórnio, logo na segunda-feira, ela vem falando sobre eficiência, objetividade, produtividade, responsabilidade, né? Então colocar foco nisso logo no início do dia. Às 7h44 da noite, a Lua já ingressa no signo de Aquário, onde ela vai caminhar apenas do grau 0 até o grau 2. Então, a gente já recebe uma energia de um pouco mais de mudança, de liberdade, né? Sai das terras capricornianas e vamos para os ares aquarianos, da gente realmente buscar novas ideias, planejar as coisas um pouco fora de padrões. Então, isso já começa a acontecer para os próximos 2 dias. Às 11h30 da noite, essa lua que acabou de entrar em Aquário encontra com Mercúrio, que entrou em Aquário no dia 2, no dia anterior. Então, esse encontro que vai acontecer já no final do dia também pode trazer insights super legais, tá? Se você estiver acordado, às vezes anotar algumas coisas, também pode ser bastante interessante. Na terça-feira, dia 4 de janeiro, a gente continua com a Lua em Aquário no céu, também praticamente aí o dia inteirinho. A gente tem a Lua caminhando do grau 3 até o grau 17 de Aquário. 1h30 da tarde, uma quadratura com Urano, que pode ser um aspecto mais desafiador, de alguns imprevistos que possam acontecer, um pouquinho de cuidado com transações financeiras nesse horário mais ou menos. Às 4h30 da tarde, a Lua encontra com Saturno em Aquário e aí é um aspecto legal para planejamento, para organização. Se você ainda não fez, né, o seu planejamento do ano, as suas metas do ano,
pode ser um período bem legal aí entre 4 e 5 horas da tarde dessa terça-feira. Às 9 horas, a Lua forma um sextil com Marte, que está em Sagitário. O sextil é um ângulo de fluência de 60 graus. A Lua em Aquário fala sobre liberdade, Marte em Sagitário também vem falando sobre liberdade. Então pode ser um aspecto aí do final dessa terça-feira da gente criar algum movimento que nos traga essa liberdade através de ideias, através de posicionamentos, através até de movimentos que você comece a criar. Lembrando aqui que essa semana que a gente está conversando, de 3 a 9 de janeiro, é a primeira semana do mês, é a primeira semana aí do ano, né, inteira, e também é uma semana boa para lançamentos, né, de negócios, de ideias. Já até porque na segunda quinzena de janeiro, Mercúrio fica retrógrado, então aí eu nem vou indicar para vocês lançarem ideias e produtos. Então, se tem algo que você queira colocar em movimento, essa terça-feira tá super legal também, aproveitando essa Lua em Aquário. E se puder, deixa aí pro início do dia, né? Amanhã da terça-feira tá bem legal, porque também a partir de 9h44 da noite a Lua fica fora de curso. Então olha como esse mês de janeiro já tá trazendo um monte de Lua fora de curso pra gente. É pra silenciar, é pra desacelerar mesmo, não vai ter jeito. A Lua fica fora de curso de 9h44 dessa terça-feira até 9h16 da quarta-feira, 5 de janeiro. Então, aí praticamente 24 horas, de 21h44 até 21h16. Então, olha como a gente vai ter uma quarta-feira realmente pra gente focar no que realmente importa, estando presente, estando paciente. Principalmente porque Lua fora de curso no signo de Aquário pode trazer pra gente um pouco mais de imprevistos, né? A gente acaba agindo um pouco por impulsividade. Aquário é um signo que fala muito pra gente até numa rebeldia, né? Então, cuidar na quarta-feira, inclusive, com opiniões muito fortes, com brigas, discussões na internet, discussões desnecessárias. Se você precisa comprar algo ou se tem algo relacionado ao digital, eu evitaria a quarta-feira, dia 5 de janeiro, tá? Tanto para lançamentos como para compras, para tudo que envolva aí envio de arquivos, né? Que você precise movimentar muito a internet, ter um pouquinho de cuidado com isso. Na quarta-feira, além da Lua fora de curso até 9h16 da noite, a gente vai ter Vênus, que está lá retrógrada em Capricórnio, formando um sextil a Netuno, que está em Peixes pelo dia todinho. Aí é um aspecto que é interessante, junto com a Lua fora de curso, pode nos trazer uma conexão bastante sensível, até com o nosso próprio autocuidado. Vênus fala muito sobre isso, né? Então pode ser um dia legal para retiros, um dia legal para meditação, para yoga, para você se conectar com a sua espiritualidade, para tirar um oráculo, para mexer em cristais. Tudo isso fica legal nessa quarta-feira. Às 9h17, a Lua já ingressa no signo de Peixes, caminha apenas 1 grau, e às 11h30 dessa quarta-feira, a gente tem a Lua encontrando com Júpiter em Peixes, até reforçando, né, o aspecto mais espiritual do dia entre Vênus e Netuno. Então eu super indico para essa quarta-feira você assistir filmes mais inspiradores, ler livros, né, que tragam essa inspiração, escrever, conversar sobre assuntos que falem sobre sonhos, sobre algo que te inspire, que te motive. Até porque a Lua fora de curso em Aquário, a gente tem que lembrar, Mercúrio também está em Aquário, ativando o nosso pensamento mais livre, né, mais original, mais autêntico. Então, se tem algo que você está querendo iniciar, comece a escrever, fazer rascunho, sabe? Pode ser que venham bastante ideias para você. Mas eu não sugiro colocar em ação, colocar em prática, colocar em movimento, porque é um dia bastante aí de distração, de esquecimentos com essa Lua fora de curso pelo dia inteirinho. Na quinta-feira, dia 6 de janeiro, a gente tem Lua em Peixes pelo dia todo. Ela caminha nesse signo do grau 2 até o grau 16, e aí bem diferente do dia anterior, a gente só vai ter um aspecto às 3h30 da tarde, que vai ser um sextil com Urano, que está em Touro. Então é um dia bastante conectado com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade. Pelo fato da Lua ainda estar nova, também é um dia legal para intenções, para mapa dos sonhos, mapa de manifestação. Então, se você ainda não fez o seu de 2022, já vou deixar como sugestão essa quinta, dia 6 de janeiro, para você aproveitar. É dia de Júpiter, Júpiter está em Peixes, então eu gostei bastante da energia desse dia também.
Na sexta-feira, dia 7 de janeiro, a gente tem a Lua também em Peixes, caminhando dos graus 16 até o grau 28 e diversos aspectos acontecendo, principalmente no período da manhã. Na madrugada, 1h30, a Lua forma um sexto com o Sol em Capricórnio, então uma energia super legal também para despertar interesses relacionados às nossas vontades, nossos sonhos, né? A Lua em Peixes fala muito isso, talvez até planejar alguns sonhos, se você estiver acordado já coloca no papel. Às 3h30 da manhã, a gente tem uma quadratura com Marte em Sagitário, que é um aspecto um pouquinho mais desafiador, que pode tirar um pouquinho o sono, né? Trazer um pouco mais de movimento aí para a noite. Às 7h30, um sexto com Vênus, que está em Capricórnio, um aspecto legal para começar a sexta-feira, dia de Vênus, né? Então, se você puder aí reservar o início dessa sexta para alguma prática de autocuidado, de amor próprio, né? Cuidar um pouquinho da sua saúde, da sua alimentação, tá super legal também para isso. E se você sentir também, né, pode ser um aspecto legal aí iniciar o dia falando um pouquinho sobre sonhos que você tenha com seu parceiro, com a sua parceira, né, no seu relacionamento, até colocar aí objetivos financeiros no papel. Vênus está retrógrada, então eu não indico iniciar nada nesse sentido, mas talvez colocar no papel as intenções pode ser legal. A Lua em Peixes fala muito sobre esse aspecto mais criativo também, né, então tá super legal o início dessa sexta-feira também para você usar e abusar da sua criatividade. Às 9h30 da manhã, a Lua em Peixes encontra com Netuno, então ativa ainda mais esse aspecto mais de imaginação, de criatividade, de intuição, né? Então essa manhã cheia de aspectos legais, gostei, a partir de 7 horas da manhã até as 10, tá super legal para tudo que envolva criatividade, imaginação, parceria, sonhos, então aproveitar esse início de sexta-feira. Às 7 horas da noite, o sextil que vai ser formado vai ser com Plutão. Então é super legal essa energia para a gente transformar emoções, né? Pegar aquilo que às vezes esteja mexendo com o nosso emocional, com as nossas sensibilidades, com as nossas sensações e transformar, aproveitar Plutão exatamente para isso. Se tem algo se repetindo para você no campo emocional, aproveita esse Plutão em Capricórnio, falando sobre transformações com responsabilidade, com maturidade, para você transformar a maneira como você se relaciona com essas emoções, para que isso não chegue sempre para você e às vezes te deixe para baixo, né? Te traga uma sensação não tão boa assim. Então super aproveite esse final aí de sexta-feira para se conectar com aquilo que você está precisando ressignificar no seu campo emocional também. A Lua fica fora de curso nessa sexta-feira, logo na sequência, a partir de 7h23 da noite. Então, uma sexta-feira para você já ir dormir um pouquinho mais cedo, né? Diminuir o ritmo, aproveitar esse dia de Vênus aí para cuidar de você também nessa reta final dessa semana, primeira semana do ano, que normalmente é um pouquinho puxada, né? Pode ser que você queira fazer várias coisas acontecerem. Então, se você estiver trabalhando, já desacelera aí por volta de 7h30, que a Lua fica fora de curso. E se você estiver de férias, aproveita para realmente descansar, né? Às vezes a gente está de férias e faz até mais coisa. Então não, sexta-feira de noite você desacelera total. No sábado, dia 8 de janeiro, a gente tem a Lua fora de curso logo no início do dia, mas ela já ingressa no signo de Áries às 2h26 da manhã. Tá? A Lua caminha por Áries do grau 0 até o grau 11, então já dá uma olhadinha no seu mapa por onde ela vai transitar nesse sábado. Às 11 horas da manhã, inicia um aspecto que vai perdurar pelo dia todo, que é o encontro entre o Sol e Vênus, que está em Capricórnio. Então, a gente viu no início da semana, na segunda-feira, a Lua encontrando com Vênus. Então, já trouxe um pouco dessa intensificação dessa energia de Vênus retrógrado. E agora, no sábado, o Sol encontrando com essa Vênus, isso pode se intensificar ainda mais. Então aqui só uma cautela, né? Porque além desse encontro entre Sol e Vênus retrógrado, a gente tá com a Lua em Áries. É uma Lua nova, quase crescente, então é uma Lua que já tá quase aí criando um movimento, uma quadratura com o Sol. Tem que tomar cuidado com a impulsividade, com a agressividade. E com o Sol encontrando com Vênus, isso pode reverberar nas nossas relações, né? Então, só um pouquinho de atenção realmente para como você está se relacionando. Talvez se evidencie alguma coisa dessa retrogradação de Vênus que começou lá dia 19 de dezembro, vai até dia 29 de janeiro. Então, dá uma olhadinha o que isso pode estar querendo te mostrar. Mas lembre de não agir por impulso, porque essa Lua em Áries
muitas vezes traz essa intensidade. Marte está lá em Sagitário, também falando sobre essa energia de mais fogo, né? De mais precipitação, impulsividade. Então, só uma cautela com isso. Perceba o que esse encontro entre Sol e Vênus está querendo te evidenciar. Talvez no campo das suas relações, pode ser até no seu âmbito financeiro. Isso tudo vai sendo movimentado nesse sábado. Às 5 horas da tarde, a Lua, que está em Áries, forma um sexto com Mercúrio em Aquário. E aí pode ser um período legal, aí o final da tarde, para conversas, né? Conversas que te tragam mais essa clareza, talvez, do que o encontro entre o Sol e Vênus já está querendo te mostrar, tá? Mas claro, lembrar, Lua em Áries, às vezes a gente fica um pouco mais impulsivo, cuidar com a forma de falar, né? Com a maneira de colocar as suas opiniões também no final desse sábado. E no domingo, dia 9 de janeiro, a gente tem mais um dia de Lua em Áries no céu. A Lua caminha dos graus 12 até o grau 23. Na madrugada, às 2h30, ela forma um sexto com Saturno, que está em Aquário. E no período da tarde, 1h, ela forma uma quadratura com Vênus, que está retrógrado em Capricórnio. Então, aquilo que a gente falou um pouquinho no sábado, sobre algo podendo se intensificar com o Sol encontrando a Vênus, aqui a gente tem que ter uma cautela, porque essa quadratura do domingo, com a Lua em Áries quase crescente, pode gerar, de certa forma, alguma necessidade de criar um movimento, né? O que você está sentindo que está precisando movimentar, que está precisando confiar, talvez confiar mais em você mesma, né? Para curar algumas feridas relacionadas à sua autoconfiança, à sua autonomia, ao seu próprio, né? Amor próprio aqui. Então, olhar um pouquinho para isso, que essa quadratura, ela pode sim estar pedindo algum movimento que você precise gerar nas suas relações, no seu âmbito financeiro. Então, perceba o que isso está te trazendo. Às 3 horas da tarde, a Lua em Áries forma um trígono com Marte, que está em Sagitário. O trígono é um aspecto fluente e aqui formado entre Lua e Marte, energia emocional e energia de ação. Aqui pode ser um aspecto que te traga uma habilidade para lidar com algum impulso, com algum movimento, com algo que você precise iniciar, usando, claro, a sua sabedoria interior, porque Marte está em Sagitário. Mas não deixam de ser 2 signos de fogo, né? Áries e Sagitário trazem pra gente essa intensidade. Então, claro, esse trígono ele é um aspecto favorável, fluente, benéfico, que traz uma habilidade, sim. Mas esse aspecto ele vai vir seguido de uma lua crescente, que é uma quadratura entre Sol e Lua, que acontece às 15h11. Então, entre 1 da tarde e 3 da tarde, a gente tem diversos aspectos ali, mostrando pra gente a necessidade de um movimento, uma habilidade para lidar com esse movimento, mas uma tensão, um desafio que está sendo gerado, tanto com a quadratura com Vênus, como a quadratura entre Sol e Lua, que representa a Lua crescente. Então dá uma olhadinha no seu mapa, onde você tem Capricórnio, que é onde está Vênus, que é onde está o Sol passando, onde você tem Áries, que é onde está passando a Lua. Essas áreas da sua vida podem estar pedindo algum tipo de movimento. Olha principalmente onde você tem o grau 19 de Áries, que é onde a Lua vai ficar crescente, que é onde você provavelmente está sentindo essa necessidade de movimento, tá? Então tudo isso vai ser importante de olhar nesse domingo. E claro, respirar fundo sempre que for necessário, porque Lua crescente em Áries não é brincadeira, né? É movimento voltado para ação, para coragem, para confiança, né? Então tudo isso aqui pode trazer uma motivação para você gerar esse movimento, mas também uma impulsividade, tá certo? Então, só um cuidado com isso mesmo que eu deixo aqui para vocês. Bom, então essa é a nossa primeira semana cheia do ano de 2022, uma semana de lua nova, né? Muito bom aí para manifestar, para intencionar, para fazer o seu mapa de sonhos. Pega os dias, principalmente, que não temos longos períodos de lua fora de curso. O dia 6 tá super legal, com o dia todinho de lua em peixes no céu. O dia 8 também super legal, com o dia todinho de lua em Áries no céu, trazendo essa energia, né, de confiança. Peixes falam nos nossos sonhos, Áries fala em coragem. Então sente o que você tá precisando mais para esse ano de 2022. Senta, coloca num papel, intenciona, manifesta, coloca suas metas. Aproveita essa primeira semana do ano para isso, mas cautela no sábado, no domingo, que essa lua em Áries pode gerar uma certa intensidade também, principalmente com ela ficando crescente na tarde do domingo.
Bom, e se você ficou com qualquer dúvida, fica super à vontade para me mandar uma mensagem lá no Instagram. Meu perfil tá aqui embaixo, até para você conhecer mais do meu trabalho também. E claro, se você quer entender um posicionamento específico do seu mapa, não deixa de me perguntar. É muito importante que você entenda como o movimento da semana vai influenciar também para você individualmente, tá certo? Então, uma ótima semana de lua nova para vocês. Espero vocês lá no meu Instagram também pra gente conversando durante essa semana. Vou dando várias dicas para vocês e até semana que vem. Domingo que vem a gente tem um novo podcast para falar sobre a próxima semana, as energias, movimentação da lua e dos astros. Um super beijo para vocês.